Você que está acompanhando o A Bola Não Para aqui no YouTube, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Para você que está ligado aqui com a gente, vamos falar de uma coisa bem legal, bem bacana, de final de ano, para você que está assistindo a gente. Dá tempo ainda para o Natal, por exemplo, para virar de ano, para o início de ano. Ler sempre faz bem. Ler é muito bom, é muito importante, né? A gente que tem aí, foi feita uma pesquisa aí que é triste, pouca gente lê um livro novo em 2023, por exemplo. Então, vale a pena a gente incentivar a leitura de livros, né? Isso é importante a gente enaltecer, né? E, por que não, de um grande profissional que foi o Caio Júnior, né? Uma pessoa que eu tive a oportunidade como setorista do Palmeiras, na época na Jovem Pan, conviver com ele em 2006, depois manter contato com o Caio nas saídas dele para o Flamengo, para outros clubes aqui do Brasil, fora do país também, né? E é um cara que sempre mantive muito contato e muito carinho com o Caio Júnior, porque sempre foi um cara muito especial. E naquele jogo Palmeiras-Chapecoense também tive aquela oportunidade de dar um abraço nele, né? E tava bravo com o jogo, ainda vou falar sobre esse caso, porque outro dia eu conversei com o Omar Feitosa, grande Omar aí, que vocês conhecem muito bem, os dois convidados aqui, e a gente compartilhou de uma impressão daquele dia. Mas tô aqui com o Adriano Hatman, que é assessor de imprensa, é o autor do livro sobre o Caio Júnior, Gabriel Saroli, que já esteve aqui no A Bola Não Para, e para falar um pouquinho da carreira de técnico nos Estados Unidos, mas está de volta ao Brasil, né? Você vê que o Pence e é bem legal, já está trabalhando também aqui no país. Primeiro, obrigado aos dois por atender aqui o A Bola Não Para. Espero que vocês estejam bem. Primeiro, Adriano, um grande abraço. Obrigado, meu Adriano. Eu que sempre incomodei um pouquinho, às vezes, o Adriano para entrevistas. E hoje eu estou entrevistando o Adriano. Está chique, hein, Adriano? Um abração para você. Olá, Fred. Um abraço a todos. Pois é, você veja só, né? Eu que sempre propiciei as entrevistas, agora sou entrevistado. E melhor ainda, eu que vivia pedindo autógrafo, agora estou numa semana de dar autógrafo, rapaz. Eu fiz uma dedicatória para o Zico, fui obrigado a fotografar antes de mandar, viu? É demais, né? Que era um dos grandes ídolos do Caio, né? Tá aí o livro aí, ó. Grandes ídolos do Caio, aqui, ó. O livro, Caio Júnior, uma capa muito bonita, feita pelo Thiago Pereira. Legal. São 380 páginas, então, quem gosta de futebol, quem gosta de história de vida, história de superação, de um pai exemplar, como o Gabriel vai confirmar aí, realmente ele tem uma história muito legal, e não é só a história do Caio, mas a história do futebol brasileiro durante todo o período em que ele trabalhou, a história o estilo de jogo dele, as estratégias de jogo que o Matheus, irmão do Gabriel, desenhou nos esquemas táticos de todos os clubes que o Caio trabalhou, também tem aqui dentro. Então é um livro que fala muito de futebol, que fala de vida, de superação, e claro que termina, né, num momento triste, mas depois disso a gente ainda tem um legado, né, um legado que o Caio deixou. E o Gabriel é a prova viva desse legado, iniciando um trabalho de treinador, já com muita competência. Semana passada teve dirigindo o Sub-16 do Hope em Maringá no campeonato, ganharam do Palmeiras, Sub-16. Então tá aí, eu acho que o fruto não cai longe do pé. Com certeza. E, Gabriel, você viu que o Adriano já fez um release seu. Já deu uma apresentada já. Ô, Gabriel, prazer mais uma vez falar com você, a gente conversou na live, você estava nos Estados Unidos, né, fazendo um belo trabalho, veio ao Brasil, já teve uma experiência no Paraná Clube e agora está tendo aí uma outra oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro voltar ao Brasil, né, a importância de estar aqui, né, e agora com, né, esse lançamento do livro sobre o grande Caio Júnior. Legal, Fred, obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar participando do programa mais uma vez. Hoje, por um motivo ainda mais especial, né, falar um pouquinho do meu pai, do livro, né, aproveito também mais uma vez para agradecer ao Adriano pelo incrível trabalho que ele fez, de a gente eternizar isso mesmo em papel, né, para a gente realmente foi um dia muito, muito especial. E agora de volta ao Brasil, né, essa profissão maluca aí que é ser treinador, correndo atrás do sonho, né, quem sabe... seguir, né, o que meu pai deixou e onde ele poderia chegar, de repente, parece que ele passou o bastão para que eu possa seguir, né, na luta, nessa carreira que é tão difícil, tão difícil de chegar, né, mas quem sabe com bastante trabalho aí, ainda estou no começo, mas quem sabe um dia a gente pode chegar. Tomara. E o seu irmão foi mais pro lado do Cartola, é isso, Gabriel? E você que foi pro mão na massa de treinador, é isso, Gabriel? Exatamente, o Matheus hoje está na parte mais administrativa, né? Ele é sócio do clube também, então está mais nessa parte de gestão, inclusive de gestão de atletas, né, dentro do clube, que é
a ideia do clube, né, de ser um clube formador. Então ele partiu mais para essa área e eu já estou na área mais técnica, que é o que eu realmente gosto. E claro, Deus é responsável por fornecer a matéria-prima para o Gabriel. É trabalho de família, irmãos. Tem que fornecer uma boa matéria-prima, né, Gabriel? Para você também, né? Com certeza. Adriano, você, claro, você foi assessor do Caio, né? E você de outros grandes atletas e de técnicos também, o Oliver Coupe é um exemplo também. Mas queria que você falasse um pouquinho a ideia do livro, né? Claro, perguntaram várias vezes para você sobre a ideia do livro, mas até porque ele tinha, né? O Caio tinha uma época um diário, eu lembro disso aí, que ele anotava as suas ideias, táticas, né? Ideias de jogo, né? Ele anotava isso aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia do livro, por favor. Então, o Caio sempre teve vontade de ter um livro técnico, um livro em que falasse de estratégias de jogo, de comissão técnica, de relação com imprensa, com diretoria, com torcida, pré-temporada, enfim, um livro que ajudasse os treinadores que estão iniciando na carreira, né? Qual é o passo a passo. E o Caio vinha já com uma bagagem muito grande, então ele achou que isso ia ajudar muito aí no futebol. Então a gente já tinha até iniciado algumas entrevistas nesse período. Em 2013, quando ele estava lá no Vitória, eu fui para lá, a gente gravou várias conversas, isso tinha tudo. Mas daí o Caio acabou indo para o Emirados, apesar de eu ter ido visitar ele, mas não teve um tempo para a gente dar uma continuidade nesse projeto. E em 2016 ele me cobrou de novo, falou: vamos fazer um livro. Me mandou um vídeo no meu aniversário e tal. Então ele tinha essa vontade. Como você disse, o Caio também tinha um diário, um manuscrito, que ele escrevia um episódio interessante do Flamengo, um episódio interessante na Caverna do Grêmio, quando ele chegou lá, um episódio interessante na Bahia, pontos assim que ele destacava, um jogo importante no Catar, no Japão. Então, tudo isso ele ia escrevendo, né? E a família me deu esse manuscrito. Então, você veja, eu tinha um manuscrito, eu tinha já algumas entrevistas com ele, aí a primeira entrevista foi com a Adriana, o Gabriel e o Matheus, né? Para pegar essa linha do tempo do pai, algumas questões pessoais que foram fundamentais para o livro ter também uma vida fora das quatro linhas. E aí comecei as entrevistas. Então, entrevistei os amigos mais próximos, como o Ademir Alcântara, que é compadre dele, que enfrentou ele em Grenal, depois jogou com ele em Portugal, depois ele tinha uma pelada eterna aí, que sempre jogava aqui em Curitiba, em Cianorte. Eu fiz uma entrevista de 5 horas com o historiador do Grêmio, Dyson Santana. É uma pessoa assim, que ajudou muito. Ele detalhou minuciosamente desde o primeiro passo do Caio lá no Grêmio, todos os jogos que ele tinha acesso à categoria de base, todos os jogos profissionais. Me abriu contatos nas categorias de base do Grêmio, que eu pude conversar com vários amigos, alguns que nem viraram jogador depois, mas todos tinham uma história bacana para contar. Então, começou por aí. Aí eu fiz mais de 100, 150, quase 200 entrevistas. E aí fui juntando quebra-cabeça, né? Então, cada história que vinha, eu buscava mais 2 ou 3 para contar a versão daquela história. E tem histórias assim que, apesar de serem super conhecidas, como, eu vou te dar um exemplo, como Sim. o título pentacampeonato do Paraná Clube 97, o Caio faz 2 gols na final, faz um gol importante contra o Matsubara. Mas a chegada do Caio no Paraná Clube, você tem várias versões. Então, o presidente disse uma coisa, o diretor de futebol disse outra, o vice-presidente disse outra. E aí, e agora? Para que lado, né? Então, você acaba buscando outras pessoas que lembram também do episódio, colocando de uma maneira que não fique desconfortável para ninguém, que todo mundo se sinta também prestigiado, né, com a história também, não fique de fora. Enfim, o livro tem todo tem essa complexidade também, né? Mas foi muito legal. Também tem um detalhe assim, que em alguns momentos eu fiz parte dessa história e eu me policiei para também não ficar toda hora em primeira pessoa. Eu estava ali me incluindo na história. Então, eu sempre tentei de uma forma assim externa, mas claro que em alguns momentos eu era até o personagem principal ali, daí não teve jeito, aí eu acabei me incluindo. E Gabriel, e para você, como que recordar, reviver, claro que você tem orgulho como filho pelo pai que você teve, né? Mas como que é para você, até por tudo que aconteceu, como que recordar isso do Caio, a história do Caio, é algo que ainda te pesa, te dói, não dói, assim, você age de uma forma mais natural, é claro,
A tristeza deve vir e deve ser uma coisa que você vai conviver para sempre com a sua vida, na sua vida. Mas como que vem para você recordar desses momentos, que são momentos, claro, você tenta, o livro sempre trazer as coisas positivas, coisas boas, né, as coisas que são marcantes aí para a vida do Caio, tanto é que ele registrava, inclusive, muita coisa que o marcava. Mas como que é para você, Gabriel? É muito emocionante, né? Assim, ler algumas histórias, principalmente as que eu estou envolvido, né? Se lembrar desses momentos, assim, parece que você está revivendo, né? Então, realmente traz uma emoção muito, muito forte, né? Por tudo, claro, por tudo que aconteceu, por ele não estar mais aqui, né? Então, realmente é muito emocionante você ler isso, mas o sentimento principal é gratidão, né? Pelo que eu vivi ao lado dele, pelo pai que ele foi, pelos aprendizados que ele deixou. Então, assim, é uma mistura de emoção com gratidão, né? Claro, você sente aquele aperto no peito de ler algumas partes, né? Mas isso vai fazer parte da leitura. Tenho certeza que pessoas que nem são família também vão ter esse sentimento em algumas partes do livro, porque pela história, pelo final triste que teve, né? A história dele, infelizmente. Mas, assim, o livro é para ser algo especial, algo feliz, né? Para lembrar de momentos difíceis, momentos bons da carreira e o crescimento dele como profissional, pessoal, né? Da nossa família. Então, assim, realmente é muito, muito emocionante, mas o sentimento principal realmente é de gratidão por ter tido o pai que eu tive e o privilégio de viver tantos anos ao lado dele. Ô, Adriano, assim, muita gente, tem muita, né, cada vez mais molecada chegando agora, conhecendo um pouquinho aí a história do Caio. E o Caio foi um excelente jogador. Eu lembro do Caio jogador, né? Tô ficando velho, mas eu lembro do Caio jogador, atuando, né? Principalmente com a camisa do Grêmio, né? Eu lembro muito do Caio jogando, um atacante de qualidade, depois ele jogou também fora do país, mas queria que falasse assim, como que é retratado o Caio jogador no livro? Você veja, é um menino que nasceu com a bola nos pés, uma família de jogador, o irmão já jogava no Cascavel, levou ele desde muito cedo para as peladas. E com 15 anos, ele está no juvenil do Cascavel e o Sérgio Lopes, ex-campeão lá no Grêmio, chamado também de fita métrica pela qualidade com que ele dava os passes, ele levou o Caio para um teste no Grêmio e aos 15 anos o Caio foi aprovado. E já foi morar na Caverna, que é no Olímpico, né, com os meninos de 16, 17, até mais velhos, entre eles o Renato Portaluppi. E em 1983, o Grêmio tem a disputa da Libertadores e depois o Grêmio vai para o Mundial, né, campeão mundial em 83. E aí o técnico Valdir Espinosa começa a utilizar alguns meninos da base no time principal. E o Caio, com 18 anos, já tem essa oportunidade. E tanto que sai a escalação, como existia um outro Caio também no profissional, quando sai a escalação, os setoristas da Rádio Guaíba, da Rádio Gaúcha, falam, agora é o Caio do Júnior. Né? E aí, daqui a pouco, ficou só Caio Júnior. Então, com 18 anos, nessa temporada de 83, ele faz alguns jogos, já faz o primeiro gol dele também. E aí, daí o Grêmio é campeão, e aí depois eles voltam a usar o time profissional, e no ano seguinte, 84... tanto o Espinosa, campeão mundial, quanto o Caio, eles vão para o Cascavel. Né? Tem uma curiosidade, né? Como é que um técnico campeão do mundo vai a Cascavel ao Campeonato Paranaense? Mas essa é uma história ótima. Aí tem que ler no livro. Mas assim, o presidente precisava montar um time muito forte, porque o presidente estava com um problema na justiça, tinha que melhorar a imagem dele na cidade. E aí contrata o Espinosa e o Caio. Então o Caio faz gol também com a camisa do Cascavel, faz um gol no Willie Davids, no estádio onde ele foi muito feliz, que depois ele ganhou de 3-0 com o Cianorte do Corinthians, e o Gabriel ganhou do Palmeiras com o Sub-16 do Hope. E o outro gol dele também é no lugar que ele é muito feliz, que é na Vila Capanema. Com a camisa do Cascavel, ele também faz um gol na Vila Capanema. E no ano de 85, aí já com 20 anos de idade, o Grêmio empresta a maioria dos meninos do Sub-20. O próprio Sérgio, que levou ele para o Grêmio, vai assumir um time em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Chama os meninos, mas o Caio prefere ficar em Porto Alegre e esperar uma oportunidade ali. E ela surge, né? Logo surge essa oportunidade, e aí ele entra, começa a fazer gol, e vira artilheiro do Campeonato Gaúcho, faz gol na final, no Grenal. Então, aos 18 anos, é artilheiro do Gaúcho, experimenta a idolatria no ano de 1985, um ano em que a cultura brasileira estava fervendo, né, com as bandas de rock and roll, no Rio Grande do Sul, Engenheiros do Havaí, Rio de Janeiro, Traje, Barão Vermelho, as bandas de Brasília.
Copacabana, Capital, em São Paulo, Titãs, enfim, era um período, né, muito forte para a cena cultural. E o Caio estava nisso aí, com 20 anos, imagina, ídolo no Grêmio, começou a frequentar a Sociedade Porto-Alegrense, a Noite Porto-Alegrense, então ele ficou ali uns 2 anos, até conhecer a Adriana e se acalmar, né? Daí foi o amor mesmo, à primeira vista, ali, depois a gente entra nesse aspecto. Mas o Caio é muito feliz, é tricampeão gaúcho e é vendido para Portugal, né? Que era um grande sonho de todo mundo, jogar na Europa. Era uma Portugal onde tinham muitos brasileiros, o time dele mesmo tinha 8 brasileiros, tinha time com 14 brasileiros, tinha uns 6 treinadores na liga, né? Hoje é exatamente o inverso. É o contrário, né? Tá tudo aqui. Futebol brasileiro. E eu até perguntei para o Paulo Autuori, que era treinador naquela época, por que disso, né? E o Paulo falou que naquela época se abriram as universidades para o futebol. E aí então começou a se pensar futebol de uma forma antropológica, começou a se pensar o futebol de um jeito que deu o resultado que deu hoje, com os portugueses sendo grandes treinadores, né? Mas só para finalizar, daí o Caio fica muitos anos em Portugal, volta, faz uma temporada no Internacional, mas se machuca, tem que tem que fazer uma cirurgia de joelho. Inclusive, o Gabriel nasce em Porto Alegre, quando o Caio estava no Internacional, mas não é um período muito feliz para ele, pelo futebol, não pelo nascimento do Gabriel. Sim, claro. Naquele período foi isso. Apesar de ser campeão gaúcho, mas não joga tanto. E aí ele faz uma cirurgia de joelho e está quase assim, já desanimado com o futebol, eu acho que já não dá mais, tenta algumas coisas, e aí surge o Paraná Clube na vida dele. E aí no Paraná ele é muito feliz, né? No Paraná ele vira ídolo novamente, faz 2 gols no final, e fala, né, pô, já tá com 32, e volta a ter uma idolatria, e aí faz mais roda aí pelo interior de São Paulo, Rio Branco da Americana, Paulista de Jundiaí, joga no Irati, 15 de Piracicaba, faz uma campanha excelente, 15 de Piracicaba da Série B, e aí depois finaliza a carreira de jogador, mas com uma boa carreira, assim. Ô, Gabriel, eu sei que você era pequeno quando seu pai, né, principalmente essa parte final de carreira, mas se você como treinador, acho que é uma posição rara, hein, gente? Difícil encontrar um cara no estilo do Caio jogando, né, como atacante. Hoje, olha, seu pai se jogasse na época de hoje, tava na Europa, claro, ele teve em Portugal, mas tava num contrato muito melhor. Olha, bem encaminhado, ia ser um jogador aí que todo mundo ia atrás, porque realmente eu tive a chance de vê-lo jogar e hoje é difícil encontrar um jogador como ele, hein? Com certeza, características diferentes, né? Acho que ele já era, pode-se dizer, um treinador dentro de campo, né? E hoje as valências físicas são muito diferentes, né? Do que era na época em que ele jogava. Então hoje talvez pode ser que tivesse mais dificuldades em relação à parte física, mas em relação à função que ele fazia dentro de campo e a parte técnica, realmente hoje ele ia se sobressair nessa parte, né? Mas é legal a gente ver a adaptação e, enfim, a evolução do futebol em vários aspectos, né? Mas com certeza seria muito legal ver um jogador com as características dele nos dias de hoje. Com certeza. O pessoal chamava ele de 8,5, porque ele era um 9, mas queria jogar para não ficar brigando lá com os centroavantes. Mas você veja, ó, Bonamigo, a temporada que mais fez gol no Grêmio foi com o Caio jogando com a 9. Ademir Alcântara, a temporada que mais fez gol na carreira foi com o Caio, no Vitória de Guimarães também, fazendo passe e assistências. Então, isso era muito comum. E isso que o Gabriel falou, que dentro de campo ele já vinha se tornando um treinador. Eu peguei um depoimento muito legal do Sandro Hiroshi, Rio Branco de Americano. O Sandro Hiroshi estava começando e o Caio já terminando. Então, o Caio foi fundamental para ele, orientou ele, tanto características, tanto o sistema de jogo dentro de campo, mas também fora de campo, questão de empresário, questão de clube, de cuidado financeiro com a vida dele, incentivando a leitura, né? Todos esses cuidados aí que o Caio acabou passando para o Sandro Hiroshi. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a Bola Não Para volta com o Adriano Hartmann, ele que foi assessor do Caio, autor do livro sobre o Caio Júnior, o Gabriel Saroli, que é filho do Caio, um dos filhos, tem o Matheus, o Gabriel, que estão participando gentilmente aqui do Bola Não Para, a gente falar ainda mais do livro do grande Caio Júnior aqui na Bola Não Para. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
A bola não para, toda semana uma entrevista inédita para você aqui no Canal Quer. Toda quinta, 8h30, estou esperando você, sempre com um convidado especial falando de esporte. Sua modalidade, seus feitos, conquistas, a sua história, também os seus tropeços. Mas vale a pena acompanhar a biografia de um atleta aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha aqui no canal do Fred Júnior. Se inscreva, deixa seu like, manda mensagem, participa aí bastante. Aí eu vou ficar feliz com a sua mensagem aqui no A Bola Não Para. Falando do grande Caio Júnior, teve um livro lançado contando a sua história, né, como jogador, como treinador, suas passagens, curiosidades. Vale a pena você ler. Literatura esportiva no país está crescendo, tem que ter muito mais. Biografias ligadas a esportistas também. E vale a pena ler. Eu falei no começo, saiu uma pesquisa aí. 8% da população brasileira que lê um livro em 2023, um livro novo em 2023. Olha quanto, pouca gente, hein? Adeno Hatman está aqui com a gente, autor do livro do Caio, assessor de imprensa. Gabriel Saroli também aqui com a gente. Eu vou aproveitar já nessa parte, já de contar coisas que eu vivi com o Caio, como setorista do Palmeiras, lá na Jovem Pan. Né? Primeiro, quando ele foi à Jovem Pan. Ele foi lá gentilmente, Fábio Finelli, que era assessor do Palmeiras na época, esteve lá com a gente na Jovem Pan. E assim, poxa, o Caio foi muito... claro, a gente leva lá, a gente fica com cuidado, porque a gente sabe, pô, o cara tá quebrando um pouquinho da rotina para visitar lá, e quando vai um técnico, um personagem, é pessoal da redação, palmeirense, quer tirar foto, que registra, tem todo um cuidado, a gente sabe tudo que cerca, né? A gente tentou fazer da melhor maneira possível, mas aí tava iniciando a Jovem Pan Online, a Jovem Pan, que é um sucesso no YouTube aí, tava caminhando a Jovem Pan Online. E eu tenho registro de fotos, vou até colocar aqui. Eu com o Caio no estúdio, depois dele participar do Esporte em Discussão, estúdio lotado lá na rádio, ele ainda desceu comigo. Ele foi lá, fez o Jovem Pan Online com uma baita passeio, não tinha almoçado. O programa acabava às 2h, então já era 2 e pouquinho. E aí a gente foi lá, fez lá o Jovem Pan Online, participando do Caio, e aí a gente desceu, ele tava morrendo de fome. Eu falei, Caio, poxa, eu queria indicar um restaurante bom ali, né? Ele falou, não, qual que é o mais rápido? Aí eu assinei um prato feio, a gente sentou num bar, o dono nem acreditou que tava o Caio Júnior comendo com a gente lá. E o Caio, super simples, foi lá, comeu, matou a fome num baita PF e foi espetacular, sabe? Assim, essa simplicidade do Caio sempre me chamou muito a atenção. E isso foi um retrato, isso eu vivenciei e vi. Nenhum outro técnico, eu tenho certeza que não faria isso, não ia no PF comigo, mas o Caio foi lá no PF e quis pagar a conta, ainda foi gentil, mas não deixei. Dessa vez eu falei, não, você é convidado, pelo menos alguma coisa eu tenho que gastar. E aí, foi legal essa passagem. A outra foi uma confraternização, final de ano, os setoristas jogavam lá. E o Caio da comissão técnica, claro, foi entrar para jogar. Poxa, eu ia ver o Caio jogando, fiquei curioso. E nós tínhamos até hoje trabalha na ESPN, antes ele era auxiliar de câmera, chamado de Rincon. Você imagina o tamanho da criança, né? Rincon, ele foi lá e tava meio empolgado, deu uma entrada no Caio, eu falei, meu Deus do céu. E machucou o pé do Caio. O Caio ficou bravo naquela hora. O Caio ficou bravo. Foi logo no começo. Aí o cara já saiu e não participou do jogo. Ele ficou com gelo assistindo o jogo no pé, porque deram a entrada no Caio, então não tive a chance de ver pertinho, que era legal pra gente jogar, claro. Tá lá com os caras e ver alguns caras. Eu já tive uma época que o Zinho foi lá jogar com a gente, o Luxemburgo Conetá, por exemplo, e outros técnicos, né? Estevan Soares jogou como um zagueiro que batia pra caramba e deu uma entrada em mim, eu nunca esqueço. E do Caio teve isso. Quando o Caio foi um dos primeiros lances. Já machucou o Caio, machucou o pé. E o último, em relação ao jogo Palmeiras e Chapecoense. Porque acaba o jogo, claro, tem entrevista coletiva, eu fiz questão de dar um abraço pro Caio, porque até a viagem eu fiz questão, porque eu sempre torci muito a favor do Caio, e também por todas essas ligações, fora jogo, entrevista em treino, entre outras coisas. E o Caio falou, tá feliz, hein, garoto? Porque o Caio sempre achou que eu era palmeirense, e eu não sou palmeirense, sou santista, mas eu fiquei 15 anos cobrindo Palmeiras Jovem Pan, então muita gente sabe acha que eu sou palmeirense. E ele falou assim pra mim, tá feliz, hein, garoto? Parabéns. E o Caio não tava legal. E eu falei, pô, Caio, você tá bravo? Aconteceu? Pô, não gostei do jogo. Tava bravo que tinha perdido a Chapecoense. Ele tava bravo. E eu conversei com o Genaro Marino, que era diretor de futebol da época do Caio. Ele teve a mesma impressão que a minha, que o Caio não tava natural naquele dia. E eu fiz a matéria com o Omar há dias. E o Omar falou, pô, eu acho que ele tá bravo comigo, porque ele tá meio estranho. Eu falei, não, ele falou, então é isso. Ele tava estranho não só com você, tava comigo, com o Genaro. Nós tivemos a mesma percepção do dia, que o Caio realmente era um cara de conversar e tal, mas ele tava bravo, ele não tava legal aquele dia. Aí, infelizmente, depois veio o acidente, mas assim,
E eu lembro, dei um abraço nele e falei, poxa, boa viagem para você, Caio, boa sorte, tô na torcida e tal. Infelizmente aconteceu isso e eu fui a Rádio Caracol da Colômbia me ligou umas 3h30 da noite, eu tinha um contato, 3h30 da madrugada. Eu tinha sempre contato com o pessoal da Colômbia, né, para fazer matérias, né, de contratações tal, e de intercâmbio de telefones tal, né, e 3h30 da manhã me ligaram, assim, eu fiquei muito, muito, muito chateado, não só por meus colegas de profissão estarem também, né, como o Deva, que conheci, entre outros que eu tive convivência, mas com o Caio também, e com o Caio, sim, foi algo que me do Caio, pelo conhecer. Eu tinha um áudio do Kleber Santana também, que eu tinha feito uma matéria com o Kleber, e o Kleber Santana não podia me atender, ele falou, manda as perguntas que eu respondo. Ele me respondeu como se estivesse respondendo comigo. Foi algo fantástico, tenho guardado do Kleber Santana do jeito que ele fez, da tão profissionalismo que ele teve comigo, né? Mas da casa do Caio foi assim, então essas lembranças que eu tenho, assim, primeiro a simplicidade, depois aquela vontade de ele querer jogar e o cara deu uma entrada nele, pô, justo no Caio Júnior, que foi dar uma entrada no Caio. E depois desse dia, viu, Adriano e Gabriel, que eu tive a mesma impressão que o Genaro Marino e eu conversando com o Omar, que foi o grande parceiro aí do Caio, né, chegou ao Palmeiras através da comissão técnica do Caio, que ele não tá bem naquele fatídico domingo lá, que foi o último que eu encontrei o Caio, infelizmente, contra a Chapecoense. Como que vocês tratam isso e como que é conversar sobre uma coisa que realmente é algo que, uma tragédia, algo que marca demais e não tem volta, né, infelizmente. A simplicidade, cara, é isso mesmo. Você vivenciou o que a gente sempre venceu, né, Gabriel? Você pega ali o último jogo em Chapecó contra o São Lourenço, depois, quando a gente está indo para a churrascaria para comemorar lá com os jogadores, o Caio desce do carro, assim, tá dirigindo, ele desce do carro, tem um monte de torcedor tomando cerveja, e eu falei, agora é a hora de eu ligar o celular e começar a gravar. E vem todo mundo e abraça ele, faz uma festa como se fossem os melhores amigos dele, ele atende um por um, e vamos tomar um chopp e tal. Então, cara, e esse é um vídeo que eu gravei, coloquei no ar no dia seguinte, deu do Globo Esporte e tal. Já viralizou. 500 mil, viralizou, e hoje tem mais de 5 milhões. Então, isso resume um pouquinho. A pelada, né, Gabriel? Pô, a pelada é o que mais nós fazia. Onde dava, nós estávamos jogando uma peladinha. Nós fizemos pelada no Catar, no Japão, na Bahia, em Chapecó. Outro se imaginar ter uma peladinha nossa. E agora se imagine a fome do jeito que ele era. O cara tirar ele no primeiro minuto, ou ele ficou maluco mesmo. Ficou bravo. Fominha de bola. Então, eu acho que qualquer um ficaria. E nesse jogo contra o Palmeiras, a percepção que eu tive, assim, o que o Caio usou de conteúdo foi assim, de ver o Palmeiras campeão, ver a festa do Palmeiras e tentar passar isso para os jogadores da Chapecoense. Olha como é importante ser campeão, olha como é gostoso ser campeão, e vamos ter esse espírito e ser campeão lá também. Nesse jogo também tem uma relação muito boa dele ali com o Cuca, porque durante um período eles tiveram um problema, uma confusão lá que teve na época do Rio de Janeiro, mas nos 2 jogos do Palmeiras, aquele ano, tanto em Chapecó quanto ali, eles conversaram bastante, teve um carinho recíproco, ele desejou, parabenizou o Cuca desejou boa sorte para ele na final, disse que estava torcendo por ele, então foi assim um momento bacana. E um sentimento que o Caio teve ali também foi de olhar para aquele Palmeiras que ele tinha comandado em 2007 e ver como estava diferente, né? Como tinha mais estrutura, como tinha estádio novo, como tinha completamente diferente, maior condição. E se imaginou ali também, pô, quem sabe um dia eu posso voltar aqui, dessa vez de uma forma diferente, com mais condição de conquistar um título e tal, né? Eu acho que são essas percepções que eu tive do que você falou. Nunca ninguém comentou com você, Gabriel, desse dia que as pessoas notaram ele diferente? Porque, assim, sou eu e mais 2 falando, assim, pelo que eu conhecia do Caio, assim, claro, não tem o mesmo conhecimento que o filho, mas dos contatos que eu tinha com o Caio, aquele dia, é uma percepção que eu tive na hora, assim, que até comentei com as pessoas em volta. E eu, normalmente, por exemplo, o Kleina antes tinha voltado, eu tenho uma boa relação com o Kleina, e eu tinha tirado uma foto quando eu tinha reencontrado o Kleina. Eu não me sentia à vontade de pedir uma foto pro Caio naquele dia, porque o Caio não tava, sabe? Assim, pô, não vou nem pedir, porque eu queria tirar, porque, poxa, eu tava vendo o Caio depois de 2007, a saída de 2007, claro, eu reencontrei em outros jogos, mas de conversar, eu não tinha encontrado, assim, de parar e poder falar.
E eu ia até registrar, eu acabei nem registrando esse dia. Eu não, na verdade, assim, a história dele tá um pouco diferente nesse sentido, assim, ainda não tinha ouvido, né? O que eu sabia era mais isso que o Adriano passou, de usar a comemoração do Palmeiras, né? E aquela emoção toda ali que eles estavam vivendo no estádio a favor, né, da Chape nesses próximos 2 jogos que estavam por vir, né? Era mais isso que eu sabia, né? Mas às vezes, assim, no calor do jogo, né? Pós-jogo, estresse com alguma coisa que aconteceu, que pensava que poderia ter sido diferente, ainda mais em preparação para uma final tão importante, né? Às vezes fica mais estressado, mas realmente era uma história que eu estou ouvindo pela primeira vez. Entendi. E, Adriano, como que está sendo esse retorno aí do livro sendo lançado? O que as pessoas estão dizendo em relação ao livro? Como que está sendo esse contato, né? Quem sempre fica aquela apreensão, né? O que o pessoal vai falar, o que o pessoal vai comentar. Eu sei que foi um sucesso o lançamento do livro, mas dando autógrafo até para grande o Galinho Zico, que foi um dos ídolos aí do Caio Júnior. Mas queria que você falasse um pouquinho como que está sendo esse retorno nesse momento. E como você disse, a gente fica apreensivo, né? É a primeira vez que eu escrevo uma biografia de uma pessoa tão importante para mim e para o futebol. Então eu tinha essa apreensão. Então eu entreguei me foi pedido um livro, eu nem tinha ele em físico ainda, né? Mas eu mandei o PDF para o jornal aqui, para a Gazeta do Povo, que hoje é 1-2 Esportes, e eu sabia que viria uma análise bem isenta. E, eu fiquei muito feliz, porque a análise, ela pegou justamente a ideia que a gente quer passar, de mostrar esse Caio Júnior, o que a gente sabe como jogador, mas a vida pessoal. Eu achei fantástica, assim, a resenha que saiu no 1-2 Esportes. E agora, né, eu entreguei o livro na quinta, né, começamos a entregar ele. Ontem, por exemplo, o biógrafo do Fedato, que é o Paulo Kraus, um jornalista conceituadíssimo aqui em Curitiba, ele me mandou assim, estou na página 127, estou maravilhado, que história bacana. Até me arrepio aqui, ó. Então, eu sei que é um cara que também não tem por que elogiar se ele não estivesse gostando mesmo. Então, 2 feedbacks que eu recebi, assim, muito bons. E quero que todos, né? A ideia é essa, que todo mundo, e mesmo que eu não gostei, porque isso só vai me ajudar também a crescer, a melhorar. Então, eu vou ficar aí aguardando sempre numa expectativa enorme. Claro, o Gabriel, o Matheus e a Adriana já tinham visto também, né? E viram assim nunca interferiram em nada do conteúdo, sabe? Isso que eu achei legal. Claro, às vezes, a não ser que tivesse erro de informação, e foi por isso que eu pedi para eles verem antes, mas eles também aprovaram, gostaram do que viram. Então, eu acho que o retorno está bem bacana, assim. Teve alguma história, Gabriel, que você não sabia e você ficou sabendo através do livro? Teve uma história bem interessante, né, que não me lembro, acho que o Rodrigo pode dizer até melhor do que eu, mas acho que foi um pouco antes do Paraná Clube, como o pai quase foi parar no Coritiba. Então, uma história que eu não imaginava, achei muito interessante, e saber os detalhes, assim, de como tudo aconteceu, como as coisas aconteceram depois, né, para ele vir para o Paraná, foi bem interessante, uma história bem, bem curiosa. Principalmente aqui para Curitiba foi algo muito curioso. Exatamente. E eu também não tinha ideia, mas daí um dia conversando com um repórter que é o Dorival Crispim, que é lá de Cascavel, da mesma cidade do Caio, ele falou, Adriano, um dia eu cheguei no Couto Pereira e o Caio estava lá. Eu falei, mas porra, não é possível, quando isso? Ele falou, em 95 para 96, depois da cirurgia, 96. E ele estava lá e tal, eu conversei com ele foi reprovado no exame médico, porque o Caio vinha da cirurgia no joelho, que ele fez em Porto Alegre, teve essa possibilidade de jogar no Curitiba, só que ele precisava de uns 3 meses de recuperação. E o Curitiba não tinha esse tempo para ele. O Curitiba precisava de um jogador que chegasse para jogar já. Então acabou não dando certo. Ele chega a dar uma passada na Grécia, na Alemanha, não dá certo. Aí o zagueirão Baidek, que era amigo dele, o Baidek estava no CSA, em Alagoas, e ele era o zagueiro e virou treinador. A mesma coisa o Filipão tinha feito anos antes. Terminou a carreira como zagueiro do CSA e assumiu como treinador pela primeira vez. E o Baidek chamou o Caio. Então o Caio chegou, fez toda a preparação, mas não chegou a jogar, porque daí o Baidek logo saiu e virou empresário, que hoje foi um dos grandes empresários, né? Foi trabalhar com o empresário do Figo em Portugal, até hoje ele mora em Portugal.
Então o Caio chegou, não estreou. Mas esse período que ele teve ali, 2 meses, ele teve salário de 2 meses. E quem pagava o salário dele era Fernando Collor de Mello. Presidente. Que tinha uma ligação muito grande a família Collor de Mello com o CSA. Ele tinha acabado de ser caçado, né? Foi caçado em 94. Então, foi exatamente, caçado presidente da República aí. E aconteceu isso um pouquinho depois que o Caio veio embora, que teve a morte, inclusive, do PC, né? PC Farias. Realmente, que foi emblemático aí. Depois teve a entrevista do irmão, né, do Pedro Collor, que fez aí a queda aí do Fernando Collor aí da presidência da República. Ô, Gabriel, a gente sempre soube, assim, o Caio sempre foi um cara muito família, né? Por mais que o treinador de futebol é nômade, né? O cara cada hora tá em algum momento, mas né, não que os outros técnicos não sejam, mas assim, o Caio sempre falou muito da família, né? Sempre em contatos com a imprensa, sempre citou bastante, né? E como que a família tem visto todo o livro? Como que tá a sua mãe nesse momento, Gabriel? Depois eu lembro da sua mãe aqui em São Paulo, né? Quando o Caio treinava o Palmeiras, mas como que tá esse momento da família? Como tá vendo todo esse livro? Tem essa recordação importante também para jovens treinadores, jovens amantes do esporte, aqueles que acompanharam o Caio como jogador ou como o Caio como treinador. E como que tá nesse momento a família aí, recordando tudo isso? Primeiro que é importante, né, até passar que existia um combinado, digamos assim, né, principalmente entre meu pai e minha mãe, que aonde ele fosse, nós iríamos juntos, né. Depois, por um tempo, o Matheus já tinha ido para os Estados Unidos também, já estava morando, estudando lá. Eu, depois de alguns anos, fui também. Mas no período em que estávamos todos aqui, né, eu por mais tempo, como o Matheus acabou indo mais cedo para os Estados Unidos, todos estávamos sempre juntos, né. Então, ia para Goiânia, depois foi para o Rio, depois volta para Porto Alegre, vai para o Rio, vai para o Curitiba, vai para o Catar. A gente sempre estava acompanhando, sempre junto, né. Então, ele ia, às vezes, primeiro mês, primeiras semanas, e aí logo depois a gente já ficava junto. Então, para ele, isso era fundamental, assim. Tenho certeza que a presença da minha mãe, né, claro que nós também, mas principalmente da minha mãe com ele, foi essencial para ele chegar onde ele chegou, né. Isso ele nunca escondeu, e a gente vê isso cada vez mais pela relação incrível que os dois tinham, né. E aí agora com o livro, né, o sentimento aquele que eu disse no começo, né, de emoção e de gratidão é que todos nós sentimos, né, das pessoas poderem conhecer um pouco mais dele como pessoa, não só do profissional, né, mas das dificuldades pessoais que uma pessoa dentro do futebol passa, né, porque muitas vezes esquecem que pessoas dentro do futebol são seres humanos também, com sentimentos, com família, né. Então ele superou muitas e muitas dificuldades com a ajuda da família, com a ajuda de profissionais, então a família sempre foi importantíssimo para ele, né. Então, assim, passar para os leitores isso que esse lado um pouco mais, né, que as pessoas não conhecem, que muitos profissionais passam, né, eu acho bem interessante. E aí, né, mais o dia na quinta, né, no lançamento, foi um dia realmente muito especial para a gente. Em especial, agradecer a minha mãe por tudo, né, por ela estar vivenciando esse momento. Foi um dia muito difícil para ela. Meu avô, né, o pai dela acabou indo para a UTI no mesmo dia, então acabou tendo que chegar um pouco depois do lançamento, perdeu algumas partes do início. Então, assim, era um dia muito difícil já em questão de emoções, né, para ela, e acabou tendo isso tudo. Então, foi um dia muito, muito duro, apesar de ser muito feliz, né. Então, uma mistura de emoções muito grandes para ela, mas ela estava lá muito feliz. E é um livro realmente muito especial para ela, que ela pode ter agora em mãos, né, a história do amor da vida dela, que ela pode estar sempre lembrando, sempre vendo. E realmente para nossa família foi um dia muito, muito especial. Ô, Gabriel, como que era o Caio pai? Era um pai linha dura, mais ou menos, ou um pai passava a mão na cabeça e dava uma disfarçada, ou sobrava pra mãe, hein? Como que era o Caio Júnior pai? Ele era o melhor pai possível. Acho que ele sabia digamos assim, escolher bem os momentos, né, de ser mais firme, de passar mais a mão na cabeça, né. A minha mãe acabava às vezes passando por ser a mais dura, né, porque tinha um coração muito grande, né. Sempre queria ver a gente bem, a gente feliz, fazia de tudo para que isso acontecesse. Mas ele sempre foi um pai extremamente presente, sempre nos passou acima de palavras, né, com exemplo, valores, como se deve tratar as pessoas, né, a esposa, os filhos, os pais, né, enfim, sempre foi
um exemplo de tudo, né? Então, assim, foi o melhor pai possível e realmente só tem memórias boas, só coisas boas a serem lembradas, não tem nada de memória ruim, de coisa negativa, de coisa que poderia ter sido diferente. Para mim, realmente foi um privilégio imenso ter tido ele como pai, e hoje eu me sinto mais preparado para eventualmente ser pai por causa dele, com certeza. Que legal. A gente está indo para o final da nossa entrevista. Adriano, e o Caio, o assessorado aí, como que era, hein, Adriano? Te dava muito trabalho? Nem dá, nem nada, né? O Caio era de boa, né? Mas como que era aí ser assessor do Caio? Cara, foi maravilhoso, assim, ó, sempre foi um amigo, assim, e um cliente muito fiel, sabe? Vou te dar um exemplo. A gente batalhou aqui no começo, quebrou pedra, né? Como se diz em Cianorte. Eu pegava ônibus aqui à noite, ia lá ajudar a montar a preleção. E quando o Caio chega no Palmeiras, algumas empresas de São Paulo chegaram nele. Não, você precisa de uma assessoria de imprensa aqui, forte, local, que entenda o mercado e tal. Ele respondia o seguinte: pode ser, mas faz o seguinte, liga para o Adriano, e se ele achar que nós precisamos contratar vocês, beleza, a gente vai contratar vocês. Ele nunca me substituiu por outra empresa. E quando precisou, por exemplo, no Catar, a gente tinha uma assessoria de imprensa local, e eu que coordenava esse trabalho. Então, nisso, o Caio sempre foi muito fiel, sabe? Todas as vezes no Rio de Janeiro, em São Paulo, que alguém tentava vender o peixe e me derrubar, ele sempre foi muito fiel a mim, e confiava no meu trabalho. Então nós tínhamos uma relação, claro que no começo era profissional, mas sempre foi de amizade, né? Até porque antes de ser assessor de imprensa dele, eu fui amigo dele, né? Sim. Quando eu trabalhava no Coritiba como assessor de imprensa e ele coordenador técnico, a gente viajava e dividia quarto nas viagens. Então já tinha, né, uma coisa de amizade. Eu vi os meninos crescer. Tem o vídeo jogando beisebol com o Gabriel no Japão, andando de quadriciclo no deserto do Catar. Enfim, temos muitas histórias legais, assim, né, de família. Eu tenho foto no livro, você vai encontrar uma foto do meu filho mais velho no colo dele, na barraca do PP, no Rio de Janeiro. Hoje o menino está enorme. Então, tem toda essa relação aí que foi muito além do profissional, mas também foi uma amizade muito bonita. E só para agradecer muito a vocês dois, né? É um prazer poder falar do Caio com vocês, um cara que eu realmente sempre respeitei muito. Eu era de uma época assim, que a relação ainda existia, né? Repórter e treinador. Hoje é uma coisa meio que utopia. Tem uma relação assim, hoje não tem isso, infelizmente, uma pena. Eu lamento muito. Porque a gente conhece a ideia do treinador, o treinador conhece um pouquinho como que é cada um de conduta, né? E a relação era totalmente diferente. Mas, Adriano, há uma possibilidade de, por exemplo, uma segunda edição com mais coisas? Você pensa nisso? Ou é algo fechado? Pode ter novas edições, é óbvio, tomara que tenha, né? A gente sabe que ninguém fica milionário com livro, mas tem aí a chance, Adriano, de ter novidades? Claro, hein? Porque você veja, como eu escrevi na introdução, eu tenho muitas histórias, mas isso não quer dizer que tenham boas histórias que estejam de fora. E hoje você me falou de uma foto que você tem com ele na Jovem Pan. É uma foto que, se eu tivesse acesso antes, com certeza eu incluiria no livro. Ia ser um prazer para mim ter colocado ela. Então, assim, se tiver uma segunda edição, não tem problema nenhum, porque até os 48 do segundo tempo eu estava incluindo o falecimento do Minelli, do Rubens Minelli, foi técnico dele, um dos momentos mais importantes da vida dele. Então, eu consegui ainda entrevistar o Minelli um pouco antes dele morrer, que foi muito legal incluir no livro. Então, claro que se tiver uma segunda edição, a gente pode incluir, sim, imagens, conteúdo. E também, né, que sempre foi um sonho meu, e era antes mesmo da biografia, eu tenho um roteiro de filme, sabe? Do cara, um documentário. Isso eu ia perguntar. Então, isso é uma coisa, porque quando aconteceu o acidente, eu vinha numa pegada de documentário, eu tinha acabado de lançar o documentário do Alex. Então, eu tenho vontade ainda, né, amanhã depois, de fazer um documentário, que pode ser um documentário da vida, mas tem eu costumo dizer, né, Gabriel, só a Copa do Brasil de 2005, o jogo do Cianorte, o Cianorte de volta, ali já dá um filme maravilhoso. Já dá um filme, com certeza. E outra coisa, ele leva o Paraná para a Libertadores, ele aceita o convite do Palmeiras, né, algo que também, né, que ele poderia ter ficado, ele preferiu ir para um desafio ali. Uma pena que ele não levou o Palmeiras para a Libertadores na época, né? Mas
e aí fez esse trabalho que também o ajudou também a ter Flamengo, a ter, né, esses trabalhos, né, eu acho que a decisão ali acabou sendo acertada porque o Paraná não ia ter condição de manter os jogadores, então ali ele realmente foi a melhor opção dele. Ele recebeu várias propostas, o Parreira indicou para a seleção do Honduras, o Figueirense ligou, o Sport ligou, mas a hora que veio o Palmeiras, aí falou, opa, agora é a hora. E foi muito legal ter convivido com o Caio no Palmeiras. E, Gabriel, o que você... Eu já te perguntei ali na entrevista, mas é bom a gente perguntar depois. Você sabe, você consegue saber, ou alguém já te falou, poxa, isso aqui é igual ao seu pai, assim, característica pessoal e característica profissional. O que você tem do seu pai com você? Eu gosto de trazer a parte de relações, assim, sabe? De como ele tentava tratar as pessoas, até porque em todo trabalho, né, você está sempre lidando com pessoas, então essa questão das relações pessoais sempre são cruciais, né, tanto nos teus relacionamentos pessoais como nos profissionais, né, então acho que isso que eu gosto de tentar trazer para minha vida pessoal, profissional, e acho que eu tive um grandíssimo exemplo em casa, né, e fora isso algumas experiências, né, que eu vivenciei, né, dele na carreira, que eu já trago para mim, e se quando for exposto a uma situação assim dentro da minha profissão, acho que eu já estou talvez um pouquinho mais preparado para lidar com ela, né, tendo vivenciado isso de uma forma indireta através da carreira do meu pai. Poxa, eu quero agradecer os dois, tanto o Adriano quanto o Gabriel. É muito bom falar do Caio Júnior, sobre o Caio e falar com vocês. Fiquei muito feliz. Já ganhei meu presente de Natal, posso falar isso. Eu realmente tenho um carinho, né? Não vou falar no passado, não. Tenho um carinho muito grande pelo Caio. Foi um cara mesmo fantástico. Como setorista, você convive muito mais com as pessoas, né? Repito. E de rádio, fazendo jogos, viajando, a gente sempre convivi. E sempre foi um cara nota 1000. Essa passada na Jovem Pan é só um relato, só contei do almoço, mas fora a ida, a saída, voltando para a academia de futebol, o contato, a conversa, era algo muito, muito bacana. E eu desejo muita sorte para você, Adriano, que o livro seja realmente um sucesso, que tenha diversas edições, se for possível. A gente sabe que não dá para se viver de literatura no país, infelizmente, mas deveria ser pela importância que é. E, Gabriel, para você, para o seu irmão, manda lembranças para sua mãe também. Desejo muita sorte para vocês, um excelente Natal, um excelente 2024, e que a memória do Caio esteja sempre aí presente nos atos, nas atitudes, tanto do Gabriel como do Matheus. Eu vou ficar sempre na torcida de vocês. Pode contar comigo aí para sempre, que precisar divulgar alguma coisa. Pode contar comigo, faço questão. Tá legal, gente? Muito obrigado, viu? Obrigado, Fred. Um grande abraço. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Convidar aí quem quiser adquirir o livro, é só acessar por favor. o site caiojunior.com.br. Acessa lá. Além do livro que está à venda, tem outros conteúdos multimídia lá que complementam o livro, como vídeos da família, vídeos, fotos, linha do tempo, recorte de jornal, charge, enfim, tem um conteúdo bem bacana lá também para ser visitado. Obrigado, Gabriel. Fred, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui falando do livro. Aproveito mais uma vez para agradecer ao Adriano pelo trabalho, e para nós sempre uma honra, um prazer imenso poder estar falando, lembrando do meu pai, e sempre que isso for possível, a gente vai estar fazendo com a maior vontade e maior prazer. Então, mais uma vez, obrigado. Pessoal, espero que o pessoal goste do livro. E como o Adriano disse, aí, se alguém tiver interesse em adquirir, é só acessar o site. É isso aí, gente. Acesse, compre o livro do Caio Júnior, você vai gostar. É um personagem fantástico, né? O ser humano, o jogador, o treinador, o pai de família. Vale a pena você acompanhar o livro do Caio Júnior. Tá legal, gente? Fizeram mais um A Bola Não Para, com o grande Gabriel Saroli, com o Adriano Ratti. Muito obrigado a todos. E voltamos sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá.